Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o diretor-geral do IPESO, Victor Trujillo. Nascido em Sorocaba no dia 10 de fevereiro de 1971, Victor Trujillo é casado com a advogada Bruna Devisati Rodrigues e é pai de Bruno e Clara. Graduado em Comunicação Social e em Psicologia, Victor é também pós-graduado em Política e Estratégia pela USP, MBA em Marketing pela ESPM, cursou ainda a School of Marketing Research da AMA, American Marketing Association, na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. É autor do livro Pesquisa de Mercado Qualitativo e Quantitativo e professor de Pesquisa do Mercado e Comunicação na ESPM. Atualmente é o diretor do IPESO, o Instituto de Pesquisa de Sorocaba, do qual é também o sócio fundador. Victor, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Muito bem, vamos começar antes de falarmos de IPESO, antes de falarmos de pesquisa, e claro, nós vamos abordar o aspecto das eleições, o aspecto dessas pesquisas que as pessoas sempre falam, mas por que pesquisa estimulada? Por que pesquisa não estimulada? Por que tem essas variações de nomenclaturas? E aí o Victor vai explicar para a gente o que significa cada uma delas. Mas antes, um dado interessante. O Victor, como nós dissemos, é nascido em Sorocaba e ele leva o nome de Trujillo. E por quê, hein? O bairro foi loteado pelo meu avô, Hermínio Trujillo. Então ele foi o loteador do bairro, deu o nome... emprestou o seu sobrenome, o sobrenome da família ao bairro. E tem uma outra curiosidade, que lá dentro do Trujillo tem ainda um pedaço dentro do bairro chamado Jardim Marita. Marita? Que era o nome da esposa da minha avó, Maria Aparecida, que o apelido dela é Marita. E aí você encontrando em mapas de Sorocaba, não sei nos mapas atuais, mas nos mapas mais antigos, você tinha dentro do Trujillo o Jardim Marita. E esse Jardim Marita é habitado, urbano, sim, tem casas, residências, enfim? Exato, dentro do bairro, no coração do bairro, ali tem 3 ou 4 ruas. O bairro Trujillo é um dos mais tradicionais aqui em Sorocaba também, talvez o mais antigo. Eu não sei se é o mais antigo, mas é bem antigo. Até por ser central, né? Então dá pra gente imaginar que lá era a Chácara Trujillo, e meu avô morava lá, minha mãe, meu tio e os outros tios também moraram lá. Então, ali era mato, né? Até o terreno. O Campus Trujillo, da Uniso, inclusive, estendendo, né? Sim. Foi uma doação da família, e o terreno onde o terreno do Estadão, ali na Eugênio Salerno, também foi uma doação da família. Ali era tudo chácara, para você ter uma ideia há quanto tempo, né? Gigantesco, né? E agora hoje é um bairro totalmente bem estruturado, consolidado, e já não sei nem se tem mais por onde crescer. Você continua morando lá? Não, eu não moro mais lá. Meus pais ainda moram. O meu escritório é lá, inclusive. E o Trujillo, a Vila Trujillo, tá apresentando agora uma vocação comercial, né? Então, várias das ruas com o novo zoneamento já admitem a instalação de empresas, e não só a Avenida Armando Salles, que era a única opção, e a General Osório, né, as únicas opções comerciais. Várias outras ruas dentro do bairro agora admitem a instalação de empresas. Ficou no centro da cidade, né? Olha só, Victor, você é um comunicador formado em comunicação social com habilitação em publicidade, mas pensou, com o tempo de estudo, enfim, em fundar um instituto de pesquisa, que é o IPESO, que existe desde 1991. Como foi pensar a criação de um instituto de pesquisa e por que você pensou? Havia essa necessidade para Sorocaba lá em 1991? Como foi esse processo? Pois naquela época o IPESO nasceu com a vocação de realizar uma parte da pesquisa, que era
o trabalho de campo. Então, eu estudava em São Paulo e tinha já contato com empresas de pesquisa, já durante a faculdade já descobri essa minha predileção pela pesquisa de mercado, pela pesquisa de comunicação, e percebi que existiam empresas que realizavam o trabalho de campo, que é o trabalho das entrevistas. E aí nasceu a ideia, junto com um amigo, de montar uma empresa de pesquisa no interior, bastante arrojada para a época, é verdade. Quando nós abrimos o IPESO, a cidade de Sorocaba ainda não tinha canais regionais de TV, ainda não tinha o shopping Esplanada, né? A cidade era muito diferente do que é hoje. E naquela época nós vislumbramos que a cidade tinha potencial para realizar, para prestar esse serviço, né? Oferecer o serviço do trabalho de campo. E assim nasceu o IPESO. Mas um ano depois da fundação, nós já nos transformamos numa empresa full service, ou seja, uma empresa que faz todo o processo de pesquisa, desde a concepção da pesquisa, a análise, o trabalho de campo também, a tabulação, a análise e, finalmente, a apresentação dos resultados. Então, o que nasceu para ser só um pedacinho, não é? Rapidamente se tornou uma empresa que fazia todo o processo. E o que é interessante é que lá em 91 mesmo, nós percebemos um potencial na cidade para esse serviço. Os empresários daquela época tinham muita necessidade de informação e as primeiras pesquisas foram realizadas a porta. A gente falava assim, a portas fechadas. A primeira notícia do IPESO, né, na mídia, foi uma matéria no jornal Cruzeiro do Sul, onde tem lá, eu tenho guardado essa matéria até hoje, tem um arquivo, e tem lá a menção que o IPESO trabalha a portas fechadas, não é? Porque era uma atuação ainda bastante tímida, não é? Com a encomenda de algumas pesquisas por algumas empresas, algumas agências de comunicação, e essa empresa tímida completa agora 23 anos nesse ano. Pois é, já completou a maioridade, né? Exatamente. Vitor, vocês fazem somente, e aí você tocou nesse assunto, e aí você já deu a dica de que não é somente isso, somente eleições, né? Tem muitas pessoas que acham que o IPESO, assim como outros institutos, existem apenas para fazer a pesquisa de eleições. Mas é só um período, não é? Exato. A vocação do IPESO, na verdade, é pesquisa de mercado e comunicação. E por que nós fazemos pesquisas eleitorais? A pesquisa eleitoral, para quem trabalha com pesquisa, é muito emocionante, é muito desafiadora por uma razão. Entre o momento da pesquisa e as eleições é um período muito curto, onde você consegue comprovar a metodologia da pesquisa. Uhum. Então, para quem trabalha em pesquisa, isso é ímpar. Você faz a pesquisa, tem a amostragem, você colhe uma amostra do universo, analisa aquela pequena amostra. Por exemplo, Sorocaba tem mais de 400 mil eleitores. E aí você faz uma pesquisa na cidade e entrevista 300 eleitores apenas, não é? Uhum. E imagine que depois de algumas semanas, dependendo da antecedência que você fez a pesquisa, algumas semanas depois você vai lá e vai comprovar a margem de erro que você estimou, o resultado da pesquisa em relação ao resultado da eleição. É claro que existem diferenças, a margem de erro já é estimada anteriormente, antecipadamente, e o principal, né, o eleitor muda de opinião. Então, as coisas não têm que ser, assim, o resultado não é cravado idêntico, exceto se você faz a pesquisa poucos dias antes e o cenário estava calmo, tranquilo, aí sim. Mas, então, é muito emocionante. E por isso que a gente faz a pesquisa eleitoral, sem dúvida, um trabalho muito intenso, não é? Um trabalho concentrado, porque o período é curto. As pesquisas eleitorais, elas são feitas com uma velocidade também diferente das pesquisas de mercado. Você não pode esperar 15 dias para ter o resultado de uma pesquisa, não é? Você tem que ter resultado dali a 2, 3 dias. Então a pesquisa eleitoral tem todas essas características que são desafiadoras. É por isso que os pesquisadores gostam tanto de trabalhar com pesquisa eleitoral também, né? Trabalhar com a opinião pública também. É bem desafiador. E, aliás, eu vou até fazer algumas perguntas dentro daquilo que você já falou para a gente agora há pouco, mas eu queria que você explicasse para o telespectador essa questão das diferenças de pesquisa. Existe a pesquisa estimulada, existe a pesquisa espontânea e tem ainda nas eleições as tais das pesquisas de boca de urna,
que eram feitas. Não sei ainda se a Justiça Eleitoral permite que isso aconteça, mas ainda é feita. E tem também ainda aquelas pesquisas que são feitas a pedido dos próprios partidos. Como atua o Instituto nesse sentido? Muito bem. Então, iniciando pela técnica, a pesquisa com a pergunta estimulada e a pergunta de resposta espontânea. São duas formas de perguntar, de inquirir o eleitor diferentes. Normalmente a primeira pergunta que se faz é a pergunta de resposta espontânea, onde ao eleitor é apresentado a seguinte pergunta: olha, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? E o entrevistador, ele não oferece os nomes, ele não oferece as alternativas, não é? Então, cabe ao eleitor, ao respondente da pesquisa, pela sua própria imaginação, pela sua lembrança, pelo seu repertório, ele apontar em quem ele prefere votar e se ele já tem esse voto, é claro, não é? Além dessa pergunta, nós temos uma outra pergunta que é feita numa sequência, né? Que é a pergunta de resposta estimulada. A pergunta de resposta estimulada é quando você oferece ao respondente os nomes dos candidatos. Então, o respondente, ele pode, naquele momento da pesquisa, não se lembrar quem são os candidatos, ou nem se lembrar que teria eleição naquele ano, se a antecedência é muito grande, por exemplo. Ele nem sabe que, nossa, mas vai ter eleição esse ano? Né? Teremos eleições, né? Puxa, eu nem sei quem são os candidatos. Então aí você apresenta os candidatos. Isso pode ser apresentado por meio de um cartão, a gente chama de cartão de estímulo. É um pedaço de papel que normalmente é um disco, é um retângulo, que tem o nome dos candidatos. E aí o entrevistador entrega esse cartão ao respondente e pergunta para ele: olha, estes nomes do cartão agora, esses daqui são os candidatos, não é? Por exemplo, né, na campanha presidencial nós temos 11 candidatos a presidente. Então ele entrega: olha, entre esses 11 nomes do cartão, em qual deles que você votaria se a eleição fosse hoje? Então há um estímulo. Qual é o problema da pergunta estimulada? Não é? É que o eleitor, ele responde com base naquele estímulo que ele recebe. E em alguns casos, conforme a antecedência, se a antecedência for muito grande, aquela escolha dele reflete apenas a situação da pesquisa, reflete apenas aquele momento da pesquisa. Depois terminou a pesquisa, ele continua indeciso, ele estava indeciso. Uhum. Na pergunta espontânea, você perguntou para ele: em quem você vota? Ele falou: não sei quem são os candidatos. Aí eu entreguei esses nomes aqui, ele olha e fala: deixa eu ver, põe esse aqui. Né? Uhum. Assim, mas não é uma escolha que foi construída, não é uma preferência que o eleitor tem. Então, por isso que a pesquisa estimulada, ela traz o menor número de indecisos, é verdade, e ela é preferida pela imprensa, pela mídia, né? Porque a manchete, 50% dos eleitores estão indecisos. Essa é uma manchete fraca. É melhor você dizer que o candidato A está na frente, o B está em segundo, o C está em terceiro e só tem 15% de indecisos, que é da pergunta estimulada. É por isso que com a antecedência maior, o que a gente deve olhar é a quantidade de indecisos da resposta espontânea. Porque ela mostra de fato qual é a decisão, qual é o nível de decisão e indecisão do eleitorado. Hoje, por exemplo, no último final de semana, entre 15 e 20 de agosto, o número de indecisos para presidente, para intenção de voto para presidente, no Brasil, segundo o Datafolha, era de 49%. Não é? Então é bastante indecisão. Agora, essa semana começou o horário eleitoral na televisão, horário eleitoral gratuito. Essa indecisão tende a diminuir no percurso da campanha eleitoral. Então, até o dia da eleição, ainda vai ter gente indecisa. Aliás, tem gente que decide na hora. No momento, né? E tem gente que decide, inclusive, que é uma outra decisão importante do eleitor brasileiro, se ele vai votar ou não vai votar. Embora o voto seja obrigatório, nós temos índices de taxas de abstenções aí que beiram os 21%, 20%, 21%, até 22%. Então, você tem ainda eleitores que falam assim: será que eu vou votar? Primeira decisão dele: vou votar? Depois, vou votar, então em quem eu vou votar? Porque tem gente que não aparece no dia da eleição, e não é pouca gente, e isso pode inclusive mudar o resultado de uma eleição. Os votos brancos e nulos são computados da mesma forma? Não, na pesquisa nós agrupamos brancos e nulos. Junto exatamente, com isso, exatamente, mas para o cômputo é diferente. A pesquisa de boca de urna, ela era bastante valorizada em tempos, nós fizemos várias. Sim. Eu me orgulho de uma pesquisa que nós fizemos quando os candidatos eram Paulo Mendes e Hamilton Pereira,
E nós fizemos a pesquisa de boca de urna naquela ocasião, acho que 92, se eu não estou enganado, e nós apontamos que haveria segundo turno na boca de urna logo às 5 horas da tarde. E por que era tão importante naquela época uma pesquisa de boca de urna? Porque a apuração ia madrugada adentro e o resultado só seria conhecido no dia seguinte. Então fazia todo sentido você antecipar o resultado, fazia uma pesquisa na saída da votação, né? O eleitor acabou de votar, você pergunta para ele, você votou em quem? Né? Se ele quiser responder, obviamente. Quem você votou? Ah, não, é secreto meu voto, um voto secreto, ou então ele declinava o voto. E aí você apurava, às 5 da tarde estava o resultado pronto. Era um serviço importante a ser prestado e as pesquisas de boca de urna eram muito valorizadas. Hoje, com a apuração eletrônica, esse resultado a gente conhece 2 horas depois. Sorocaba, inclusive, tem uma característica importante, né? Sempre é uma das primeiras cidades, né, a apurar o primeiro voto e a finalizar a apuração, né? Então, inclusive na época da apuração, na contagem manual também, né? Tem essa característica. Então, 2 horas depois, 1h30 depois, isso não justifica mais você fazer uma pesquisa de boca de urna para antecipar 2 horas, né? Então, perdeu um pouco o interesse em torno dessa pesquisa. Ela é bem menos realizada do que antigamente. Aproveitando esse momento também, as pessoas às vezes questionam, e isso de qualquer pesquisa, mas são tantos mil eleitores, só ouviram 100 e poucos, 300 e poucos, como que eles podem definir realmente que o cenário é este? Como é feita essa projeção? Então, essa é a grande dúvida do eleitor, a dúvida inclusive da mídia e da população em geral, não é? Dos não estatísticos. Eu também não sou estatístico, eu sou psicólogo, né? Mas assim, os não estatísticos todos, né, têm a mesma dúvida. Puxa, como funciona? É estatística que garante que você colhendo uma amostra de um universo e essa amostra sendo colhida seguindo os preceitos da estatística, ou seja, realizando o sorteio, não é, dos respondentes, observando o perfil dos respondentes, sendo proporcional ao perfil dos eleitores, você vai, essa amostra que você colheu, ela vai variar em relação ao universo, ou seja, vai variar em relação ao todo, num percentual que a gente chama de margem de erro. Então isso é conhecido antecipadamente. E a estatística funciona, a prova disso, os prédios todos que estão em pé, os aviões, os satélites em órbita, as vacinas, tudo tem a ajuda da estatística, tudo se baseia em amostragem. Quando você vai fazer um exame de sangue, são algumas gotas do seu sangue, não é? Então, esse é o processo de amostragem. Você não precisa entrevistar todo mundo. Você entrevista uma parte das pessoas, mas existe um critério e um rigor estatístico para você selecionar esses respondentes. É todo o processo de amostragem, isso é calculado, planejado antecipadamente. E funciona, tá? Essa é a parte muito interessante da pesquisa de opinião, que os resultados costumam ser convergentes aos resultados das pesquisas, né? Os resultados das pesquisas costumam ser convergentes aos resultados da eleição. Por que eu digo costumam? Porque, assim, nós não temos que colocar a pesquisa também num pedestal e creditar as pesquisas a uma infalibilidade, porque as pesquisas são falíveis. Se você pesquisar na internet, for lá no Google, pesquisa errou, você vai encontrar uma centena de pesquisas, e isso faz parte do processo amostral. Você pode, por sorteio, colher uma amostra infeliz, uma amostra enviesada, faz parte, a gente sabe disso. Mas as pesquisas em geral, elas tendem a ser convergentes, a serem compatíveis com os resultados, o que significa que o resultado ele diverge um pouquinho em relação à eleição dentro daquela margem de erro que era esperada. Elas não pretendem ser científicas, elas são apenas estatísticas. Então, assim, elas não precisam ser precisas, né? Elas têm a precisão definida previamente. Então, esse cálculo estatístico, que é feito por um estatístico que desenha o plano amostral, ele já de antemão, previamente, já estima qual será a margem de erro, qual será o nível de confiança, ou seja, qual é a chance do resultado, ou a probabilidade do resultado estar dentro da margem de erro, tudo isso é previamente conhecido. Por isso que na divulgação é importante você olhar a margem de erro de 2%, 3%, 5%. Agora,
Pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Nós não podemos assumir que o resultado da pesquisa será o resultado da eleição, uma vez que as pessoas mudam de opinião e podem mudar à medida de fatos novos. Então, prova disso é agora a entrada da Marina Silva no cenário eleitoral. Como os números, toda a opinião pública se abalou, como isso interferiu. E ainda é cedo para a gente avaliar essa interferência, né? E tem prognósticos aí os mais variados sobre qual o impacto disso no resultado da eleição. Então as pessoas mudam sim, um debate que aconteça, o candidato dá uma bola fora no debate, a gente fala bola fora, ou então ele deixa escapar alguma coisa, não é? Ou uma mentira que foi colocada. Na campanha a Prefeitura de São Paulo, o Celso Russomano liderava as pesquisas e aí descobriram que tinha algum componente da sua equipe de governo, por exemplo, que o autor do seu projeto de governo, que era um nome fictício, e aí isso causou um enorme impacto. Então, durante o processo eleitoral, qualquer fato novo pode alterar. Então, a pesquisa é feita hoje, é uma foto desse momento. Uhum. A opinião pública é dinâmica. Ulisses Guimarães, ele dizia o seguinte: eu estou vendo o cenário bonito, né, do programa, eu estou vendo que tem nuvens no cenário, né? E o Ulisses Guimarães dizia o seguinte, que a opinião pública, para você entender a opinião pública, é igual às nuvens do céu, né? Olha, tá de um jeito. Você olha daqui a 10 minutos, já mudou tudo, não é? A opinião pública é dinâmica, essa intenção de voto também é dinâmica. Esse dinamismo é assim, é algo em movimento que a pesquisa tira uma fotografia, congela a imagem aqui, nesse final de semana. Do final de semana para cá, no dia seguinte já mudou, na outra semana já mudou. Então nós não podemos crer que a pesquisa congelou a opinião das pessoas. A pesquisa mostrou a opinião no momento. Então é por isso a importância de várias pesquisas, porque você vai traçando uma curva, mas essa curva também não é garantia nenhuma, porque a curva pode cair na próxima, não é? Um candidato pode subir, mas a curva, se nenhum fato novo acontecer, a curva ela sinaliza um percurso, uma dinâmica que, se for estável, não é? For mais ou menos estável, dá mais segurança para você tentar antecipar o resultado da eleição. Agora, de novo, o resultado da eleição é só na eleição. Então não dá, tem casos e casos aí famosos, não é, de candidatos que começam com já ganhei, pegam uma pesquisa, nossa, eu estou eleito e depois não ganho a eleição. E aí é a grande surpresa, né? Bom, a gente falou bastante de eleições, agora quem contrata vocês, às vezes é para saber o comportamento do público, e aí recentemente até você falou em erros de pesquisas, e o Instituto lá em São Paulo lá acabou errando com aquela história que toda mulher que veste uma roupa um pouco mais, né, chamativa é porque quer, né, ser, enfim... Quer chamar a atenção dos homens, né? Pois bem. Aí isso deu uma baita polêmica lá com a pesquisa e no fim descobriram que foi um erro. Foi um erro de análise, exatamente, infeliz, né? Muito infeliz. E aí depois tentaram corrigir isso para mostrar que não era bem aquilo lá, né? Que exatamente. Mais de 70%. A pesquisa, o resultado de uma pesquisa, normalmente, ele deve... O normal, né? Ele confirma e ele dá certeza sobre aquilo que mais ou menos você já tinha uma ideia. Então, em geral, a pesquisa ela dá a segurança que você não tinha. É raro, principalmente em pesquisa de mercado, é raro você ter um resultado que é, por exemplo, surpreendente. Né? Que a gente fala, nossa, mas que estranho, a minha percepção era totalmente diferente e eu estou muito surpreso. Quando isso acontece, o que nós fazemos? Nós voltamos todo o processo para checar todas as etapas novamente. Não é? O processo de pesquisa envolve várias etapas, é feita a checagem obrigatória das respostas dos respondentes, pelo menos 1 em cada 4 respondentes recebe uma nova ligação para saber, mesmo que tenha sido feita pessoalmente, recebe uma ligação pelo telefone para saber se a pesquisa foi aplicada, se não houve nenhum equívoco na aplicação. Mas quando o resultado surpreende e está fora do esperado, nós percorremos o processo inteiro de volta. Porque é incomum. Porque a pesquisa ela serve para quê? A pesquisa serve para reduzir as incertezas, né? Para você ter a segurança.
sobre aquilo que você mais ou menos suspeitava. E os gestores, os administradores, têm aquele feeling, têm a experiência de muitos anos, não é? Então aquela bagagem, aquela experiência, dificilmente ela é discrepante da realidade. Imagine um gerente comercial que convive com os clientes. Ele tem uma ideia clara, nítida de quem são os seus clientes. Talvez ele não conheça os clientes dos concorrentes. E talvez ele não saiba o quanto os seus clientes estão satisfeitos, porque para ele isso é só elogio. Depois ele fala, não volto mais aqui. Deixa o estabelecimento comercial e fala, não compro mais, demorou. E para o gerente fala, foi bem entendido? Tá bom, tá. Tudo bem, Então isso talvez ele não saiba, mas resultados muito discrepantes é raro. E quando isso acontece é feito todo esse processo. Mas às vezes os números surpreendem mesmo, porque as mudanças elas acontecem com muita velocidade. E as pessoas têm muita informação e hoje o consumidor... Se a gente quiser falar do consumidor 2015, foi feito nos Estados Unidos recentemente uma pesquisa que definiu o Mike, eles deram um nome, sim, um nome fictício, Mike, que é o consumidor 2015. Então depois procure na internet Mike, o consumidor 2015, você vai ver que interessante como ele tem valores diferentes, ele se baseia muito mais na opinião dos outros consumidores do que na propaganda, por exemplo, aquela propaganda tradicional, para ele decidir a compra. A propaganda tradicional ela é informativa. E os outros consumidores são consultivos. Então, o consumidor se modifica. E não raro, pode surpreender, mas não é o que a gente espera em pesquisa. A gente espera sempre a certeza, a confiança, não é? E reduzir a incerteza e a confirmação daquilo que se tinha uma ideia, uma vaga ideia. E aí a pesquisa dá a segurança para tomar uma decisão. Hoje a tecnologia é cada vez mais avançada, não é, Vitor? E outras coisas mais. Sempre quando uma empresa vai lançar um produto, ela faz essa pesquisa de mercado para saber qual vai ser o impacto desse produto, se existe interesse ou não do consumidor? As grandes empresas fazem bastante pesquisa, testam o conceito do produto antes de produzir. Qual é o conceito? O conceito seria os benefícios e os atributos, as características. Então é testado isso antecipadamente. Mercado imobiliário faz bastante pesquisa para testar a vocação imobiliária daquele terreno. Porque o que é importante no mercado imobiliário? Quais são as 3 coisas mais importantes no imóvel? Localização e localização, Porque você vai passar a sua vida lá, Você vai morar lá. Então é muito importante a localização. Então as construtoras, as incorporadoras, elas costumam fazer pesquisas de vocação imobiliária dos terrenos para avaliar se naquele local, aquele terreno, ele é adequado para qual perfil de público, para qual tamanho de imóvel, e para qual bolso. Então tudo isso é testado antecipadamente, porque depois que você começou a construção do prédio, um exemplo se for um prédio, como que você vai agora modificar? Já aprovou o projeto, no ramo imobiliário. E o termo que se utiliza é voltar o lançamento, Esse é o termo técnico. Como é que você volta o lançamento depois? É um pesadelo. Nós tivemos um caso recente aqui em Sorocaba, na Vila Hortência, onde tem as chaminés. Sim. O lançamento voltou, inclusive foi um artista sorocabano, muito querido pelos sorocabanos, que fez a campanha e ficou muito magoado por conta disso, porque voltou o lançamento. E provavelmente uma análise mal feita do mercado, o desempenho das vendas não foi adequado e eles voltaram ao lançamento. O cenário hoje o terreno está com talvez um embargo, eu não saberia definir o termo técnico lá, embaraçado, Até que seja solucionado o litígio com quem comprou o imóvel, porque se não vendeu para todo mundo, mas vendeu para alguns, e agora? E quem comprou? Deixou de comprar outro, Então cria todo esse embaraço. Por isso que antecipadamente é feita a pesquisa para você avaliar qual o público, qual o preço e qual o produto. Para outros lançamentos também, a aceitação do consumidor, o potencial do consumidor, quantas pessoas. Então, um exemplo, imagine que você vai lançar aqui na cidade de Sorocaba um restaurante eu vou falar comida mexicana, já tem restaurantes de comida mexicana, mas mais um restaurante de comida mexicana. Puxa, o que você precisa saber para tomar essa decisão? Num primeiro momento, a informação mais importante
Puxa, já existem outros restaurantes de comida mexicana. Ótimo. Segunda informação importante, o sorocabano conhece a comida mexicana, gosta, aprecia, qual o percentual e qual o perfil desse público que gosta e aprecia a comida mexicana e quais os hábitos de alimentação fora do lar desse público. Visita, costuma almoçar fora de casa, jantar fora de casa, hábitos de lazer com a família, sozinho, etc. Então, são pesquisas importantes, de novo, para reduzir as incertezas. Quem vai empreender, quem vai lançar um novo produto ou a manutenção de um produto, é preciso uma pesquisa para tomar essa decisão com mais segurança e reduzir as incertezas e, por exemplo, não tomar uma decisão equivocada, que muitas vezes o prejuízo é muito grande, não é? O iPeso está na internet? Está na internet. Qual é o endereço dele? ipeso.com.br. Muito bem. Vitor, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Foi bastante esclarecedor esse assunto das pesquisas, né? E tem tantos assuntos mais que nós poderíamos falar, mas meia hora já esgotamos nosso tempo. Mesmo assim, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, obrigado, estou à disposição. E com mais informações, você que ficou interessado numa pesquisa, acesse o site do iPeso, manda um e-mail para nós. Obrigado. Muito bem. E o Vida Pública de hoje conversou com o diretor-geral do iPeso, Vitor Trujillo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.